Lá eu parei pra assistir o vídeo e aí eu lembrei de algumas coisinhas que eu achei que fosse importante falar, senão o pessoal vai comentar e aí vai acabar tendo que ficar respondendo aqueles comentários sobre coisas que às vezes são um pouco óbvias, mas às vezes o pessoal não tem a perspectiva porque não tá do lado, não sabe comparar, mas assim, mas por que Elfo tem mais grandeza se os MCs dominam a arena há 1 milhão de anos? Mano, isso é um tanto quanto óbvio. O pessoal tinha uma panelinha, farmava aí a sua 2x, sua C, sua aleatória, quando tem um rank, né? Aí tu vai imaginar que quem é que faz AP rápido nessas duas arenas? É a galera que tá em primeiro. Não, imperiais, né? É o pessoal que tá em primeiro, segundo, terceiro ali. Eles conseguem progredir numa velocidade muito rápida, principalmente se forem as mesmas pessoas que estiverem revezando nas duas arenas, na C ou na 2x ou na aleatória 2x no caso. Então vamos imaginar que a cada rank arena, um cara que tá pegando a primeira e a terceira ali e nas duas arenas, ele vai pegar um sexto do set completo, do kit completo grandeza. Um sexto. Então, a cada 6 ranks, 6 pessoas fecham o kit lá. Todos os acessórios, todas as partes do set. Aí tu dá uma parada e vai olhar Crisol e 5x. Por vários tours da arena, as duas arenas só tinham elfo. Se eu demandasse, era garantido que eu ia cair com uma PT inteira de elfo forte. Tipo assim, por muito tempo mesmo. Foi assim, não tinha nem MC. Aí tu vai imaginar que enquanto de 6 Race Tours ia ter 6 MC ficando full GZ, na 3x na Crisol, a cada, vamos botar 9 tours, porque demora mais, ia ter 30 elfo ficando. Ia demorar mais, mas a quantidade de pessoas ficando ficando era muito maior. Mas por que que MC não ia nessa arena? Ia. Mas como tem muito menos player, era muito menos gente ficando grandeza. Então é óbvio que os elfos vão ficar. Cara, no menos se tem uma facção que tem muito mais players, tudo nessa facção vai funcionar de maneira mais rápida, mais eficiente, porque tem mais player. Claro que do mesmo jeito que nos MCs tem classe que é ruim, por exemplo, de você achar, nos elfos também tem classe que ninguém quer jogar. Só que como tem mais player, tem mais dessa classe e é mais fácil preencher a guild. Todas as guilds, se elas quiserem ter eficiência nos MCs, elas vão ter que ter um xamã por PT. Então, por guild nível 7 é 14 xamãs, por guild nível 10 pra cima são 20 xamãs. Se você tiver 50 xamãs ativos na facção inteira, é muito. Provavelmente não tem isso. Pra o que? Várias guildas, cada uma pega um pouquinho, cada uma pega 4, 5, ninguém consegue manter. E as outras classes da mesma maneira. Não tem, cara. Imagina, se a minha guild nível 12 precisa de 20 xamãs e tem 50 xamãs, 40 xamãs ativos, 45 xamãs ativos aí na facção inteira. Imagina quão complicado é conseguir os 20 pra uma guilda só. Vamos imaginar que uma guilda aí ativa precisa de 8 templários. 10 templários. Te garanto que é muito mais fácil você conseguir esses templários do que conseguir chamando lá no MC, porque tem muito mais player. Por mais que seja uma classe que não é desejável tanto pela galera, que não é uma classe tão viável para PvE, que não tanque e tal, mas você vai achar os players. Essa é a questão, você vai achar. Talvez a primeira, segunda e terceira guilds mais fortes achem com facilidade e as outras sofram por ter mais quantidade e ter que disputar pelos que restam. O que, como eu disse, é uma consequência da situação do jogo, só perder play e não conseguir outros. Mas eu garanto a você que achar qualquer classe dos elfos, nos elfos é mais fácil que achar qualquer classe dos MCs. A não ser que a classe seja um rogue da vida, que aí realmente tem nenhuma guild quer, então tem 1 milhão de rogue para entrar em guild. Por que nenhuma guild quer? Porque eles não são viáveis para o conteúdo de GVG, que a empresa tornou um conteúdo totalmente central para o jogo, que deveria ser uma coisa a mais, virou literalmente o foco total do jogo, que eu também tinha comentado que é um problema na minha visão. Rogue é inútil, não tem... Não, existem algumas situações que você pode usar um rogue, uma quantidade pequena, 3, 4 rogues talvez, mas em quantidade, não é bom, velho. Então assim, galera, para analisar, velho. Vai dar uma olhada na outra facção. Entra na uma guild lá e inspeciona a galera. Tu vai conseguir entender porque que eu tô falando essas coisas, tá ligado? Eu vejo muito comentário da galera dos elfos de um achismo absurdo, sabe?
como se a gente não tivesse, antes de achar ou dizer o que a gente fala, inspecionado 1 milhão de play dos elfos, visto a quantidade de play e grandeza. Enquanto do nosso lado não tem, velho. Não tem. Não é porque a arena é dominada que no sistema atual de arena vai ter mais play e grandeza do nosso lado. Porque não é mais assim que funcionam os imperiais. É muito mais eficiente para você pegar uma grande quantidade de play e grandeza, farmar Crisol e 5x do que as outras arenas. Só que nas duas facções, grande parte da facção não quer saber de pegar grandeza. Quer pegar o PVP para ir pra guild e acabou. Só que quando você tem 1000 players, se 900 não quiser, você ainda vai ter 100 players que quer. Quando você tem 250, 300 players, se 270 não quiser, 280 não quiser, você vai ter 20 que quer. Então automaticamente fica menor a quantidade de gente grandeza, porque fica menor a quantidade de play no total. Tudo é uma consequência da coisa da outra, entendeu? Então a facção ter menos player afeta em tudo, o que é algo que talvez não tenha uma solução tão prática, pelo menos é bem complicado, mas os outros problemas que eu citei do jogo, eles têm solução. E talvez resolvendo eles facilitaria essas outras situações. Mas daí a falar que é a mesma coisa a nossa facção pra facção dos outros. Cara, é uma comparação ridícula, cara. Qualquer pessoa que tenha jogado dos dois lados, ou seja, um líder que não seja completamente cego pra realidade do outro lado, vai ver. Entendeu? Da mesma maneira que nos sentinelas tem competição por membro, nos MCs também tem. A diferença é que no sentinela tem muito mais play, ou seja, é muito mais fácil de conseguir membro. Cara, outra parte é o pessoal falando que mas a guild tá assim porque quica demais, brother. Se o cara parar pra analisar realmente o que ele tá falando, ele vai perceber que não é tão simples assim. Se você aceita qualquer tipo de justificativa como falta e fica de boa, o que acontece? No momento que você tem uma facção cheia de players, o player valoriza a vaga dele, porque ele sabe que se ele levar aqui, que ele vai ser substituído e ele não vai conseguir entrar de volta. Quando você tem uma facção que não tem player, o cara vai simplesmente ficar faltando indefinidamente, vai faltar frequentemente, nada vai acontecer, porque ele sabe que ele vai conseguir voltar, porque não tem player de reposição. A gente sempre fez kick do pessoal que falta GVG, desde que a gente começou com a guild, tipo, a gente era fraco, a gente ficava todo mundo que faltava GVG. A não ser que a pessoa justificasse várias horas antes do GVG pra gente conseguir se repor, colocar uma pessoa, chamar o pessoal a organizar, e aí a gente deixaria a pessoa na guild, ou pelo menos daria uma punição só de 6 horas, que era o tempo que a gente precisaria pra recrutar de volta depois do GVG acabado, a gente liberando a vaga, né? Mas vamos imaginar aqui que numa facção como a situação atual da nossa, a gente simplesmente aceitasse falta. O player ia faltar, não ia ter punição. Os outros players vendo essa mesma situação iam faltar também. E isso a gente tá falando porque a gente já tentou no passado e é isso que acontece. O pessoal fala, pô, eu tô aqui me esforçando, tô deixando, abdicando de certas coisas da minha vida pra ir nesse GVG. E tem essa galera que falta e nada acontece com os caras. E aí? Eu também não vou ter que ir, então quando eu tiver a fim de ir, eu não vou também. E aí se torna uma bola de neve, entendeu? Que é facilmente resolvida quando você tem player de reposição. Você vê que o cara tá avacalhando, você vai lá, tira ele, coloca outra pessoa. Mesmo faltando poucas horas pro GVG, você consegue ter uma reposição. Aqui demora dias pra gente achar player, dependendo da classe, nem acha, entendeu? Então, pra gente ter que aceitar um player da justificativa que não vai GVG poucas horas antes do GVG, é complicado porque a gente não vai conseguir repor, não vai conseguir ter player para substituir, e a gente sabe que isso vai passar a sensação para os outros players de que eles também não precisam ir, que quando eles não tiverem afim, eles não vão. Então gera uma bola de neve. Então assim, é muito fácil falar de como funciona, de como organizar da maneira melhor, mas a gente já testou de várias maneiras diferentes, tanto a cena justificativa, como dando a punição de um dia, de 6 horas ou de um tempo maior. E a gente testou, cara, a gente já testou de todo que foi jeito imaginável para tentar achar a maneira que mais funcionasse, que diminuísse a reposição de play, que facilitasse, enfim, no geral. Só que não é tão simples assim, velho. E para finalizar, eu só queria falar assim que
Diferente da Valhalla ou de, enfim, qualquer outra guild, a gente não tem intenção de. Ah, não, vamos virar elfo, não sei o que. Não, cara. Eu jogo no jogo pela legião, pela minha guild, pelos meus amigos e a gente vai ficar aqui na facção até a facção morrer, entendeu? Enquanto a facção estiver viva, a minha guild vai ficar viva na facção. Se um dia não der mais, a facção morrer, não tiver mais play, não tiver mais como jogar, acabou. Mas enquanto a facção estiver viva, a gente vai estar aqui. Seja difícil, não seja difícil, tenha play, não tenha play, a gente apanha, a gente ganha. Não importa, a gente vai ficar. Só quero que o pessoal entenda que existe um problema gritante com o jogo e que se ele não for resolvido, o jogo vai morrer e não vai demorar, não vai ser coisa de anos, não, vai ser rápido. É só ver a velocidade em que os players estão parando de jogar e ver que não tem play novo aparecendo, não tem. Tá, a população do jogo tá diminuindo na velocidade muito acelerada, velho. Muito acelerada. É isso, galera. Só espero que o jogo consiga permanecer muito tempo ativo aí, que continue sendo divertido e que eles tentem corrigir parte desses problemas aí, para que pelo menos, mesmo existindo, sempre vai existir uma facção com menos play, mais nativa, enfim, todos os servers têm. Às vezes é os elfos, às vezes é os MCs. O lado que tem menos não sofra tanto quanto o lado que tem mais, porque eles criam mecânicas que não puxem tanto, entendeu? Que não puxem tanto uma competitividade que obriga uma quantidade grande de players. Porque se eles sempre puxarem esse conteúdo, eles vão matar todos os servers, sempre a facção tiver menos player, porque a facção tem menos player nunca vai ter chance de competir. No momento que nunca tiver chance de competir, as pessoas vão desanimando, vão parando de jogar. Porque como o jogo requer investimento, requer tempo, requer tudo isso, a maioria das pessoas elas não vão lá pra outra facção, não, elas realmente quitam do jogo, vão jogar outra coisa. E aí o jogo realmente perde população e acaba de vez, entendeu? Mas eu acho que tem salvação sim.